Olá, eu sou Vanessa, sou Head de Produtos aqui da Sou Júnior e a gente vai falar um pouquinho sobre o universo de produtos, sobre a área de produtos, para quem quiser conhecer um pouco mais e quando estiver aqui dentro, né, do ecossistema participando, já conheça um pouquinho quais são os papéis da pessoa de produto, né, como é que você vai interagir com ela, caso você não seja da área, certo? E isso aqui vai te ajudar. Primeiramente, né, antes de tudo, sejam bem-vindos. Acredito que esse momento vai ser um divisor de águas, né? Que vocês vão aprender bastante, eu tenho certeza. E conte comigo aí nessa jornada, tá bom? Então vamos começar a apresentação. Então, a gente vai falar um pouquinho do universo de produtos. Não é muito grande a apresentação, mas vai dar um overview da área e um pouquinho ali como é que vocês vão interagir. Aqui na Sul Júnior, a gente chama os juniores de produtos de APMs, né, que são os Associates Product Managers, que são aqueles profissionais que estão trabalhando associado a um PM, né, eles estão no início de jornada ali, geralmente eles trabalham sobre a diretriz ou uma liderança de um product manager ou product owner, dependendo de como é a nomenclatura que a empresa usa. Aqui na Sou Júnior a gente tem um grupo de juninhos APMs, né, liderado ali por outro grupo de mentores, mais na frente eu vou falar um pouco sobre isso, e eu como head gerenciando a área como um todo, né, o capítulo ali como um todo de produtos, tá? Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a área de produtos, é interessante a gente entender o que é produto. Aí dessa forma a gente consegue compreender melhor como é que o profissional de produto trabalha. Então, sobre definição, né, produto é qualquer item que atende a uma necessidade, desejo ou resolve o problema de um usuário, tá? Então, na realidade, tudo que aquilo vai servir, né, vai sanar uma dor, vai atender uma necessidade, isso é considerado produto para o nosso universo aqui. Então, é a tangibilização da proposta de valor, ou seja, um produto transforma uma necessidade que gera valor aos usuários, algo muito abstrato no campo das ideias, né? Algo que eu preciso, estou idealizando, gostaria muito, em algo tangível. Então, existe uma necessidade que eu preciso, algo que eu gostaria muito para sanar aquele meu problema. O produto vem, pega toda essa ideia, toda essa necessidade, toda essa dor e transforma isso em algo, e esse algo é o produto, tá? Mas para ser um profissional de produtos, o que, que seria bem interessante que a gente tivesse? Então, eu elenquei algumas competências para o profissional de produto. É interessante que ele tenha, e se ele não tiver alguma delas, que ele busque isso, né, para atingir, porque facilita muito o seu dia a dia. Não só o seu em si, mas como das pessoas que trabalham com você. Então, a gente dividiu aqui em hard skills e soft skills, né? São as técnicas e comportamentais. Aqui na Sou Júnior a gente trabalha isso também. Então, tecnicamente, a gente vai trabalhando os profissionais de produtos e comportamentalmente também, para que ele se torne um profissional completo, tá? E em termos de algumas hard skills técnicas, no geral, claro que podem existir mais, empresas podem pedir outras coisas, mas no geral, né, as mais pedidas são o gerenciamento de produto em si. Então é interessante que o profissional de produto entenda o que é o ciclo de vida de produto, o que, que vai fazer em cada fase dela, né? Como vai tratar isso. Algumas técnicas de priorização, porque ele precisa, na hora de estar detalhando o produto, né? Escrevendo o produto, ter um entendimento do que ele vai colocar para construir primeiro, o que ele vai construir depois, e essa priorização, no geral, ela é feita com base em valor agregado, então ele vai ter que entender um pouquinho como é priorizar. Existem algumas técnicas que auxiliam o profissional de produto a fazer esse trabalho, e se eles conhecerem essas técnicas, facilita bastante a vida dele, tá? Outra, pesquisa e análise de dados. Então, o profissional de produto ele lança pesquisas no mercado ou para conversar com o usuário diretamente, para entender um pouquinho das necessidades, quanto também a pesquisa ele com buscando ali grandes sites, né, fazendo benchmark ali, dando uma olhada nos concorrentes. Então existe muito um trabalho de pesquisa agregado ao trabalho de produto. Tá? A gente precisa constantemente estar pesquisando e, ao mesmo tempo, a gente precisa também analisar os dados. Então, a gente trabalha bastante com métrica aqui dentro de produto, analisando tudo isso, mas não adianta eu saber as principais métricas se, a partir do momento que eu capto as informações,
eu não souber analisar essas informações que chegam até mim. Então, é importante que ele tanto entenda as principais métricas, quanto também quais utilizar naquele contexto que ele está vivendo, e a partir desses dados, como é que ele vai fazer a análise, como é que esses dados vão auxiliá-lo a tomar uma decisão. Então, ele precisa conhecer a análise de dados, tá? Básico em desenvolvimento. O que, que é isso? Ah, mas eu não sou nada técnico. Como é que eu vou fazer isso tudo? A gente fala aqui, né, alguns pontos sobre noções básicas de desenvolvimento, não necessariamente você sentar e fazer um programa, tá? Ou criar um software. A ideia aqui, claro que a maioria dos Product Owners, ele surgiu no universo da tecnologia, até porque esse papel surgiu dentro da TI. Eu sou da área de TI, tá? Eu sou formada em sistemas de informação, eu tenho pós-graduação em gerenciamento de projetos e outra em gerenciamento de produtos, e faz 17 anos que eu estou na área. Então, eu conheço tecnicamente algumas coisas, né? Eu não desenvolvo hoje para o mercado, já desenvolvi lá atrás, mas eu entendo o básico. Nesse básico serve bastante para que você consiga, muitas vezes, compreender o que o time de desenvolvimento está passando para você em termos de dores técnicas. Claro que se você não sabe muito, você pode perguntar a eles, olha, podia me auxiliar? Eu não entendi muito bem, e eles vão buscar uma forma de auxiliar, mas facilita muito também o seu trabalho quando você consegue ter essa conversa mais fluida. Mas isso você pode pegar com o tempo e se capacitando, dando uma lida em algumas coisas, fazendo um glossário. Inclusive, aqui dentro da área de produtos, eu já disponibilizei um glossário para os APMs, porque alguns termos estão ali, então eles já vão se familiarizando com isso e as coisas vão ficando um pouco mais fáceis. Então, eu oriento que vocês que estão na área de produtos ou em, né, alguma coisa assim, que já comecem a fazer. Inclusive, se vocês estão em outras áreas, mas estão vendo esse vídeo, façam também. Isso é importante, porque tem muita coisa que você não conhece, tá? Um pouco da estratégia de produtos, conhecimento de negócio e marketing, porque produto é uma área que está ali, tá? Ele está combinando e conversando com diversas áreas. Então, ele está muitas vezes no meio entre a área de engenharia, que é a técnica, com a área de negócio, tá? Então, a gente tem ali muitas vezes o C-Level, né? Todo o C-Level, CEO, CBO, né? E tudo mais. E essa posição mais estratégica é repassada para o profissional de produto que está analisando essa parte estratégica, está entendendo como construir produtos baseado no caminho que a empresa quer ter, né? E ao mesmo tempo repassar essas diretrizes para o time técnico, para que eles possam executar. E quando eu falo de time técnico, é todo mundo que trabalha associado na construção do produto, né? Então, não só desenvolvedor em si, mas o próprio UX, que trabalha construindo ali as interfaces, o time composto de desenvolvimento, qualidade também tá, né? Então, dados também tá ali misturado, o time de mobile, por exemplo, marketing que tem que fazer suas campanhas. Então, assim, a gente está entre esses dois universos, tá? Justamente conversando com todos, interagindo com todos, porque nós somos o dono do produto. Então, é interessante a gente conhecer, interagir com todas as pessoas que participam ativamente de alguma das fases de construção, inclusive do lançamento desse produto, tá? E vem o conhecimento ali de negócio e marketing, porque facilita muito, né, essa interação com o pessoal de marketing na hora que for fazer um lançamento, né, passar esse conhecimento do produto para as pessoas, até porque para que a campanha se comunique com o valor do produto, então isso é extremamente importante, tá? Em termos de comportamento, o principal, né, o ponto grande ali de produto em termo comportamental é a comunicação, que casa bastante com o que eu falei um pouco anteriormente, que é a questão do conversar com diversas áreas. Então, a gente tem que estar, né, o profissional de produto, ele sempre vai trabalhar nisso. Então, provavelmente, quando você identificar um profissional de produto, ele vai tentar conversar com você de uma maneira que realmente esse diálogo flua, sem criar atrito ou conflitos, tá? Então, manter essa comunicação com todos, até porque muitas vezes a gente vem não dando boas notícias, então é importante que a gente entenda e consiga passar da melhor maneira possível tudo isso. Aí vem a segunda parte, né, que é saber ouvir e dizer não. Então, muitas vezes a gente vem muito empolgado, querendo fazer uma transformação no produto, e a gente recebe um não, seja por parte técnica, seja até por parte de negócio, e ao mesmo tempo a gente também tem que passar um não muitas vezes, né? O time vem muito empolgado para criar algumas coisas, e infelizmente não vai dar, né? Vem para solicitando fazer algo depois, e às vezes não dá para fazer depois, não dá para repriorizar.
Então, a gente tem que trabalhar isso também e explicar sempre, né, quando está dizendo não. Um pensamento analítico aí casa bastante com a competência de análise de dados, então é importante que você tenha esse pensamento analítico para poder analisar essas informações que você vai receber. Uma liderança, né? Você não lidera pessoas, a não ser que você tenha um papel dentro de produto como eu, né? Que já sou head de produtos, então eu lidero outros PMs e outros APMs, né? Então eu lidero aqui na Sojuni os mentores e os juninhos, mas você como APM, né, ou então como PM em si, você está liderando ali o produto em si. Só que quem constrói os produtos são as pessoas. Então você tem que assumir uma liderança desse produto, mas ao mesmo tempo, com essa liderança do produto, influenciar pessoas a jogar junto, por assim dizer, né? Então você tem que trabalhar muito isso. Colaboração e empatia, né? Você trabalha com diversas áreas da organização. Engenharia, negócio, marketing, né, o time de design. Então, você trabalha com tanta gente, é importante que você saiba que essas atividades são colaborativas, você faz em conjunto e você tem que ter empatia, né, entender o outro, compreender a dor do outro também. Não só internamente, como você compreender a própria dor do cliente, né? Muitas vezes você tem que receber algumas reclamações dos clientes em relação aos seus produtos, então você tem que se colocar no lugar dele também para compreender um pouquinho mais e conseguir sanar a dor que ele está sentindo. Adaptabilidade, né? Porque cada empresa é um mundo, cada produto é algo diferente, é um novo desafio, então é bom que a gente seja adaptável, coisas mudam constantemente, principalmente quando a gente fala do universo da tecnologia. Organização, é impossível a gente não trabalhar sendo organizado, é muita coisa que a gente atua, né? Então, tem a parte do discovery, a gente vai falar um pouco mais na frente, tem a parte do delivery, tem a parte da construção de produto, tem a parte da análise de dados. Se a gente não tiver organização nas nossas atividades, a gente não consegue fazer uma boa entrega. E o aprendizado contínuo, né? Que é o lifelong learning. Então, é você aprender constantemente, ter essa vontade, né? De aprender constantemente. Quais são as responsabilidades, né? Eu vou falar superficialmente, não vou ficar lendo aqui todas as coisas, mas a gente divide em duas fases, né? A fase da análise, que está bem ligada ali ao discovery, e a fase da execução, que está muito ligada ao delivery. Então, o profissional de produto, ele trabalha desde o nascimento da ideia até a entrega disso no mercado, e claro, constantemente, porque a gente entrega sempre uma parte de produto, então a gente continuamente está incrementando esse produto para evoluir e ficar ter um ciclo de vida longo, né? Então a gente sempre está trabalhando em cima dele, a gente participa de todo o ciclo. Em todas as fases do produto, o profissional de produto está ali. Então, dentro da análise, a gente tem que fazer pesquisa de mercado, tem que olhar para o mercado, entender. Então, muitas vezes, quando a gente chega no time com uma ideia, uma mudança, né, um novo item para construção, isso já veio previamente sendo analisado, discutido, feito pesquisa, com dados, para poder a gente levar isso para a construção efetiva, tá? A gente precisa integrar tudo, a gente tem que conversar bastante com a área de design, né, que é a experiência do usuário, a engenharia, que é a parte técnica de desenvolvimento e também qualidade, todo mundo ali que trabalha, e a área de negócio. Não adianta a gente pensar no produto excelente que não esteja alinhado com o propósito da organização, então a gente tem que fazer isso também. Tá? A gente precisa olhar para a opinião do cliente, o cliente está reclamando constantemente, a gente ignora e vai só lançando coisas que não têm a ver com essa dor que ele está sentindo, não é muito o caminho. Às vezes são muitas dores, né? Fica difícil sanar tudo de uma vez, mas é importante ali que você consiga priorizar aquilo, entender qual é a que está doendo mais, colocar primeiro, mas é importante a gente conhecer e ouvir o nosso cliente, tá? A gente tem que se comunicar constantemente com todo mundo, então de ponta a ponta a gente está falando, tá? E garantir realmente que tudo isso flua da melhor maneira possível. Eu estou criando um produto alinhado com as necessidades do negócio, o objetivo organizacional, mas que ao mesmo tempo sane a dor do cliente da melhor maneira possível e agregue valor. Então é um pouco disso que é o nosso trabalho na parte de análise, tá? E na execução propriamente dito, né, a gente vai criar um roadmap do produto. O roadmap do produto nada mais é do que uma linha do tempo com entregas previstas para o futuro, tá? Então a gente está sempre fazendo essa priorização, entendendo quais são os blocos de valor que a gente vai entregar nos próximos meses e tudo mais. Então isso é o nosso roadmap.
A gente vai facilitar um processo de discovery. Então, discovery é tudo aquilo que faz parte da descoberta do produto, é quase como se fosse uma validação para ver se aquela nossa nova ideia realmente funciona. Então, tem algumas técnicas, algumas dinâmicas, algumas coisas que a gente faz para validar essa ideia antes de colocá-la para execução, tá? A gente vai conduzir bastante reunião, então tem muita reunião que está ali voltada para o profissional de produto, vai ter que conversar com os stakeholders, geralmente o stakeholder aqui da Sou Júnior dos produtos sou eu, né, que é aquela pessoa que tem um conhecimento global das coisas, estou alinhada com a parte estratégica, então consigo passar um pouco das coisas, mas ainda assim os produteiros aqui do time fazem pesquisa, conversam com outras áreas, tá? E eles também fazem esse trabalho. A gente vai criar a visão de produto, então a gente tem um documento aqui, todos os times têm um documento de PRD, que é um documento de visão do produto, falando um pouco mais detalhadamente sobre todo esse processo. Gerenciar o backlog, né? Então, tratar ali o que é mais prioritário, o que não é. Ao mesmo tempo, refinar esse item, criando as histórias de usuário para que as pessoas possam se basear e fazer o desenvolvimento. Realizar alguns testes, né? A gente tem ali os critérios de aceite para o produto, então a gente tem um time de QA que faz um teste mais profundo, no nível mínimo, mas a gente tem os nossos testes de produto, que é um nível mais macro, realmente para dar o ok, né, no que foi construído. Analisar os dados, mas basicamente tudo isso é o que gerar valor para o produto. Essa é a nossa responsabilidade. É deixar o produto em ciclo de vida o maior tempo possível, porque isso gera receita para a organização, tá? Isso é basicamente o propósito central, tá? Dentro da visão do produto, né? Então, só para a gente entender um pouquinho como é que isso funciona, em todo esse processo o produto trabalha, tá? Desde a visão do produto no contexto geral, então a gente tem que desenhar essa visão do produto, a gente tem que pegar o que é a ideia e colocar pelo menos escrito ou desenhado de maneira mais tangível. A gente também tem que ter metas e estratégia. Então, a gente usa uma ferramenta chamada OKR, muitas vezes, ajuda nisso, porque o OKR é um modelo que a gente traça metas para os próximos trimestres. É interessante que a gente tenha isso, porque a gente tem uma visão de futuro, isso auxilia bastante na construção do roadmap, então vocês que estão entrando ter acesso a esse roadmap do produto daqueles que vocês estão atuando. Se tiver dúvida de onde encontrar, pode me chamar, tá? A gente tem os planejamentos em nível mais micro, então a gente fala de baixo nível, que são as features, né, as funcionalidades que vão ali para o desenvolvimento, até que a gente tem as atividades em si dos desenvolvedores e do pessoal de qualidade, né? Falando como Scrum, desenvolvedor é todo aquele membro do time que executa algo para que o produto seja lançado. Então, qualidade, banco de dados, eles têm um nível mais micro de cada coisa, que são suas próprias atividades em termos de desenvolvimento, que a gente chama de tarefa. Então, o produto, ele atua em tudo isso, analisando, orientando, né, e definindo ali as construções das coisas que a gente vai entregar. E dentro do contexto geral de produto, é muito importante que a gente tenha uma visão aqui clara de que a gente gerencia com o problema e não com a solução, tá? Então, o produto, ele sempre vai olhar as dores. A partir disso é que a gente vai fazer um desenho. A gente não pensa na solução e tentar adequar a dor. A gente não pensa na dor e já vai direto pensando na solução, já sei, entrega isso. Não é assim. Então, a gente tem todo um processo aqui dentro que a gente chama de Product Discovery, que é a descoberta do produto, que é analisar essas necessidades através de pesquisa, de informações, de dados, de entrevista, de questionário. A gente tem várias maneiras de fazer isso, ou muitas vezes falando com o próprio stakeholder, tá? E a partir disso a gente faz todo um trabalho para gerar uma proposta de valor. Só depois disso é que isso vai ser que toda essa proposta de valor, todo esse desenho, tudo isso que a gente analisou referente ao problema, é que vai passar para design, vai passar para funcionalidades e aí execução propriamente dita. E em conjunto a gente pensa na solução. É quando todo esse problema está desenhado, toda a dor está desenhada, a gente consegue entender, a partir daí a gente leva esses insumos e em conjunto a gente trabalha na melhor solução de construção. Geralmente, quando a gente vai direto para a solução, a gente acaba gerando alguns buracos e a gente não atende completamente o desejo e a dor do cliente, a gente não sana isso e acaba gerando um problema. Então, qual é o nosso foco aqui como produto? Olhar para as dores.
E a partir dali a gente vai tangibilizar essas dores, gerando algo que atenda às suas necessidades, tá? As necessidades do nosso usuário, do nosso público-alvo, né? Então a gente tem que ter isso muito desenhado também, tá bom? Dentro de produtos, hoje tem muitas áreas. Antigamente a gente chamava do produteiro generalista, né? Aquela pessoa que era um foco mais geral das coisas. Só que a área de produtos foi crescendo tanto, né, com tantas responsabilidades agregadas, que o que aconteceu foi segmentando, né? Então acontece isso muito em diversas áreas, né? Você tem os especialistas, então foram surgindo os especialistas dentro de produto. Então a gente tem o próprio Product Manager, tá? Que é o estratégia, é um pouco do estratégico, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. O Product Manager, ele vai olhar ali um pouco do quem é o público-alvo, né? Quem são as personas, como é que a gente quer lançar isso. Então, ele conversa bastante com a área de marketing para ver o lançamento. Ele faz a proposta de valor, né? A visão do produto ali. Ele olha para os problemas. Então, ele vai cuidando muito dessa parte e muitas vezes ali também acompanha toda a cadeia de construção até a entrega. Ele faz esse trabalho. Aí a gente tem uma parte que foi ramificada chamada Product Ops, que ele cuida muito de projetos, de processos, tá? Então ele facilita, porque antigamente o Product Manager tinha que gerenciar o produto e ainda tinha que gerenciar todos os processos da área. E geralmente, quando você tem duas coisas para fazer, você acaba priorizando um, e geralmente eles priorizavam o gerenciamento do produto, então os processos ficavam ali, né, no limbo, esperando algum momento serem atendidos. Então veio a área de Product Ops para entender um pouco disso e cuidar. Então, eles vão olhar a área de produtos, ver como é que funciona, delimitar fluxos, criar templates, né, analisar na melhoria dos processos, conversar com diversas áreas, entender essa comunicação de produto com as outras e desenhar ali a melhor maneira que essa comunicação possa ficar. Então, uma área extremamente operacional, mas voltada para a melhoria da área de produto. Inclusive, aqui na Sul Júnior, a gente tem um time de Ops também, além do time de APM. Então, dentro da área, a gente tem um time de Product Ops. A gente tem a área de estratégia de produtos puramente, então esse profissional aqui, ele faz um pouquinho do que o manager faz, só que a visão dele é de longo prazo, né? O manager, ele está ali olhando 6 meses, às vezes até um ano, ele faz essa estratégia, pensa, porque se ele ficar muito tempo, ele acaba não olhando para as outras coisas, só que o profissional da estratégia, ele olha de longo prazo, né? Então ele olha lá 2 anos, 5 anos, então ele vai delimitando e desenhando isso. Ele tem que estar em contato sempre com o Product Manager, né? Porque ele está fazendo essas visões de longo prazo, é importante também que o manager tenha acesso. A gente tem o gerente de programa, tá? Então, o programa, o que, que a gente diz, né? O que, que a gente fala? É uma junção de projetos ou produtos que sejam integrados, tá? Então, a gente chama de programa. Então, esse gerente de programa, ele faz um pouco disso, né? Ele vai olhar para o delivery, mas garantir que, a partir do momento que eu tenho um pedaço ali sendo entregue, outro aqui sendo entregue e outro, ele consiga consolidar, juntar isso e garantir realmente que essa entrega está indo da melhor maneira possível, orquestrada, inclusive definindo, né? Então, se eu tenho um pedaço A indo em janeiro, um pedaço B indo em março, por outro time, e isso não faz muito sentido, o programa tem que definir, tem que reorganizar para que as coisas sejam entregues de maneira conjunta, né? E faça sentido para o usuário final, tá? A gente tem o Product Manager, ele está crescendo bastante, né? Que é um produto que olha exclusivamente para a área de dados. Tem um pouquinho de growth aqui nesse processo. Inclusive, aqui na Soljúnior, a gente tem um time de Product Growth também, que está olhando bastante para dados. Mas é um profissional que olha bastante para dashboards, informações, números, e de maneira estratégica, tá? Então, ele olha esses números para criar soluções estratégicas. E por fim, a gente tem um técnico Product Manager. Esse profissional está crescendo muito, principalmente no exterior. Estão se pedindo bastante, agora aqui já começou, que é um profissional que trabalha como PM, mas em produtos que são extremamente técnicos. Né? Geralmente um produto que é uma API, né? Uma integração, então são produtos assim, mais ou menos, e eles atuam, então é importante que ele tenha um background mais técnico, que ele conheça as coisas para facilitar melhor o andamento. Então, é uma pessoa que tem uma visão estratégica de produto, consiga pegar esse produto técnico e transformar num produto de negócio para venda, mas ao mesmo tempo tem esse background para conversar com o time e escalar e evoluir esse produto, tá?
E aqui dentro da Soul Júnior, como é que a gente vê produto? Como é que funciona produto aqui dentro, tá? Antigamente, logo no início, a Soul Júnior, quando surgiu, ela não tinha área de produtos. Então, eu botei AP, que é antes de produto, tá? Então, a Soul Júnior começou ali no meio do ano, né? No meio do ano de 2022. E mais ou menos em setembro eu ingressei na Sou Júnior para construir a área de produtos. Então ficou ali esse tempinho. Então quando eu entrei, essa é a visão que eu tinha. Então eu tinha 2 produtos em desenvolvimento, eu não tinha nada no ar, até porque era muito novinha, né? A Sou Júnior tinha o quê? 3 meses, 4 meses. Então tinham 2 produtos em desenvolvimento. A gente não tinha ninguém de produto, afinal de contas não tinha essa área, tá? Também não tinha documentação, então as pessoas criavam as coisas, mas assim, o design entregava uma tela, o desenvolvedor construía, tá? A gente tinha alguns boards, né, alguns quadros ali de gerenciamento do andamento das atividades, mas era delivery totalmente, né? E um time tinha de um jeito, outro time tinha de outro jeito, não tinha um pouco do padrão. A gente não tinha nenhum produto lançado e também nenhum roadmap, tá? Então, hoje, como é que está a área de produtos, né? Então, DP é depois de produtos. Hoje a gente tem 5 produtos em desenvolvimento aqui dentro da Soul Júnior, tá? Que é o portal de vagas, portal de mentorias, o site, um time que fala de dashboards e o Devitse, que é uma parceria que temos, então depois a gente vai ter vídeo falando sobre cada um deles. A gente tem 27 juniores atuando aqui na Soul Júnior, então 27 APMs distribuídos em algumas áreas, 11 mentores, né, dando suporte para esses júniores e divididos ali em 11 squads, tá? A gente tem, em média, ali 2 APMs por squad, mas tem um time que tem mais, né, e outros que não. Mas, assim, a média são 2 APMs por squad. As áreas, né? A gente tem a área de Product Manager mesmo, que é gerenciamento e construção de produtos. A gente tem a Product Growth, né, que é uma área voltada para o crescimento e escalabilidade desse produto. Então, a gente tem um juninho alocado em cada time, né, de produtos para fazer isso acontecer, e tem a Product Ops, que, como eu falei anteriormente, é a parte de operações, tá? A gente começou a criar a documentação, então a gente tem uma PRD, que é muito desenho da visão do produto, tem uma estrutura, tem um template. A gente tem as User Stories, que são as histórias de usuário que são feitas e entregues ao time de desenvolvimento, né, aos desenvolvedores, para construir, né, o nosso produto, e a gente tem alguns documentos de processos e testes feitos pela área de Ops e Growth, tá? Nosso board, hoje nós temos 6 boards, 5 sendo um para cada time e um board sendo para o chapter de produtos, Growth e Ops. Todos eles são padronizados, então as nossas colunas são iguais em todos os boards e priorizados, então os juninhos já estão sabendo priorizar ali as features, então todas são priorizadas e organizadas. Tá? A gente também vai ter um vídeo falando um pouco mais do GitHub e eu vou mostrar um pouco do board. A gente tem um produto que foi lançado já, então a gente lançou o MVP do site em dezembro e a segunda versão dele no meio do ano de 2023, tá? Então tá vindo aí daqui a pouco outros MVPs, outros lançamentos. A gente tem o roadmap já definido para esses próximos 2 quarters, né, do ano. Na verdade, a gente já está em Q4, então a gente tem definido isso já. A gente faz alguns encontros em times, então a gente tem os checkpoints semanais, né? Então a gente faz esses checkpoints semanalmente para encontrar o time, tem as mensais, né? Então uma vez por mês a gente encontra o time todo para passar algumas diretrizes e tudo mais. E a gente trabalha também com orientação. Então lá no começo do vídeo, né, eu falei um pouquinho de hard skill, soft skill. Então a gente trabalha aqui com feedback e PDI, tá? Qual é a nossa visão de futuro falando da área de produto? É escalar a visão estratégica, aplicar métricas, né? Então a gente está vendo aí alguns times para fazer isso com a gente, conhecer mais do usuário, analisar os dados, OKR, desenvolver soft skill de maneira contínua, então o PDI serve também para isso, e disseminar a importância de produto. O que é interessante, tá? O profissional de produto aqui dentro da Soul Júnior, ele facilita os eventos, a gente tem evento Scrum, então dentro do evento Scrum existe um que chama Sprint Planning, e essa Sprint Planning é facilitada pelo APM, então ele indica quais são os itens prioritários, ele explica para que o time possa estimar. Depois disso, né, depois de toda a explicação dele, ele fica acompanhando esse processo, esclarecendo dúvida.
Então, esse é um pouquinho do processo ali do PM do APM dentro da Soul Júnior, tá? Então, isso é um pouco do que é a área de produtos, um pouquinho como o produtos funciona aqui dentro da Soul Júnior. Se vocês têm alguma dúvida, pode me chamar no Discord, é Vanessa Santana. Então, foi um prazer conhecer vocês e aguardo todos aqui, né, no nosso ecossistema, tá? Sejam bem-vindos novamente e tchau.